Nosso versículo que nós estamos estudando, chave, diz: não temais, vos trago boas novas de grande alegria. E realmente é uma palavra que todos nós precisamos, principalmente nesses dias, quando a gente recebe tantas notícias ruins. E a gente parece que não recebia tantas notícias ruins. Mas, na verdade, se a gente tiver esperança nesse mundo, se a gente olhar para a situação do mundo, não é só agora. Em todo o tempo nós vamos estar em desespero. Porque esse mundo, ele nunca vai deixar de ser falido. Ele nunca vai ser consertado. Aqui não é a nossa morada. Aqui é um tempo de preparo para estarmos com o Senhor. E essa boa nova é Jesus. E essa boa nova nos faz superar as mais duras adversidades e tristezas, seja quais elas forem. Hoje nós vamos ler apenas um versículo, Lucas 1, 78. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Gostaria de falar hoje sobre essa boa notícia da vinda da luz. Jesus é a nossa luz. E o texto diz que por sua grande misericórdia, Deus fez Jesus fazer essa visita para nós. Para quê? Para iluminar, alumiar, para trazer luz às nossas trevas e nos conduzir por um caminho de paz. Muitas informações num único versículo. Primeira parte, entranhável misericórdia. Entranhável, que vem do íntimo, das entranhas, brota de dentro do coração de Deus, misericórdia. Uma misericórdia que não pode ser limitada, não pode ser detida. Uma misericórdia bondosa para conosco. O quanto nós precisamos disso, irmãos. A grande tristeza da nossa vida não são os problemas, as notícias ruins, mas é o pecado. É as trevas que muitas vezes tentam entrar em nós e fazer com que nós estejamos vivendo distantes do Senhor. Mas aqui o texto diz que essa misericórdia, ela vem de Deus e toca nas nossas. A misericórdia bondosa. Não sei quantas pessoas lembram, acredito que uma vez eu contei uma ilustração sobre a frase: não jogue o bebê fora junto com a água de banho. É uma frase que às vezes até alguém já falou sem saber talvez de onde surgiu, né? Quando você quer falar para tomar cuidado com alguma coisa, não exagerar, você fala: não joga o bebê fora junto com a água de banho. E a história então é que a origem desta expressão vem lá da Idade Média, quando os banhos eram tomados numa única tina. Tina é barril, né? Acho que a gente já viu algum filme, aquele barril, o pessoal tomando banho dentro do barril, e era por ordem de idade, né? Então o pai tomava banho, depois, e aí é por idade, a mãe, um filho, o outro filho menor, e por último o bebê. Naquela época devia ter uns 12, 13, 15 filhos. Então, quando chegava a hora do bebê, a água estava tão suja que surgiu essa expressão: vai que perde o bebê nessa água suja e na hora de jogar água tem o último lá que estava tomando banho, né? É uma coisa muito
estranha para nós. Mas o que significa essa frase? O significado é que não se deve rejeitar uma coisa boa devido à contaminação ou sujeira que se encontra no seu entorno. Não rejeite uma coisa boa porque há um defeito, porque há algo ruim no seu entorno. Então essa frase serve muito para a gente em relação à nossa tolerância, ao nosso amor ao próximo, né? Às vezes você rejeita alguma coisa sem antes ter uma paciência, sem antes perceber as coisas boas e etc, etc. Mas pensando nessa frase em relação à misericórdia de Deus, é maravilhoso pensar que Deus, Ele foi tão bondoso que Ele não nos jogou fora junto com o pecado. E não é nem que Deus nos limpou, no sentido de que Ele te jogou a água suja fora e deixou a gente limpo. Não. Nós, pecadores, nós somos sujos. E a palavra de Deus diz que Deus revela o seu amor para conosco por ter morrido, sendo nós ainda pecadores. Deus, com a sua misericórdia, Ele nos lavou, Ele nos purificou. Ele, com sua luz, nos trouxe liberdade do nosso pecado. Então, irmãos, a nossa alegria, essa boa notícia do Natal, é que Jesus vem para, com a sua misericórdia, nos purificar. Hoje ainda nós somos muito pecadores. Isso às vezes nos entristece, mas infelizmente quando não nos entristece, quando a gente anda em pecado sem se preocupar com isso. Há alguma coisa muito errada quando isso acontece. Mas essa luz de Jesus, e o Natal está nos ajudando a pensar nisso, é que nós podemos ter essa misericórdia de Deus cada vez mais na nossa vida, a nos limpar, a nos purificar, a nos transformar. Deus é luz. É muito difícil andar nas trevas, não é, irmãos? Você imagina se tivesse tudo escuro, é muito complicado. Mas a luz muda todas as coisas. Deus é luz. Deus ilumina as trevas, ilumina a escuridão e nos faz andar na luz. Sequência do versículo diz aqui: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Jesus, essa luz, para alumiar, ou iluminar, trazer luz aos que jazem nas trevas e na sombra da morte. A gente vê nessa parte a salvação. Jesus é salvação. Estávamos mortos em nossos pecados. Esse brilho de Jesus significa que o homem perdido, ele tem em Jesus salvação. Ilumina o quê? Nos tira da morte. O que o pecado gera na nossa vida? Gera morte. Sem Jesus não há salvação. Às vezes é difícil compreender isso, irmãos. Você vê tanta gente boa no mundo, tanta gente que faz caridade, tanta gente que você fala, nossa, isso é melhor do que os crentes lá da igreja. Mas se não tiver Jesus, não são boas obras que vão salvar ninguém. Nós precisamos de Jesus. A gente não vem à igreja para ficar bonzinho, a gente vem à igreja para que Jesus nos dê essa fé, para que nós possamos crer cada vez mais na salvação que nós temos em Jesus. Isaías 9:2 diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe luz. Simeão, ele um pouco que rebate esse versículo, quando ele diz, lá no momento em que ele aguardava Jesus, e ele pega Jesus nos braços, ele diz, luz para os gentios, glória do povo de Israel. Luz para os gentios. Jesus é luz. E aí não há acepção de pessoas, né? Aquele que o Senhor Jesus morreu por aqueles que o Senhor Jesus morreu, estes são salvos. Essa luz é uma luz que ilumina o nosso caminho.
nós encontramos aqui na sequência do versículo ainda, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos, ou os nossos pés, no caminho da paz. Luz que ilumina o caminho. Eu falei há pouco que é muito difícil andar no escuro, na escuridão. Tem um cego cantor chamado Walter Júnior, eu estava assistindo um vídeo dele, ele estava falando um pouquinho sobre a dificuldade, né? Porque uma coisa é você nascer cego, uma coisa é você perder a visão aos 15, 16 anos, como que aconteceu com ele. E ele disse que teve que aprender muito. Não tem os olhos, ele tinha que usar outras coisas, a visão, o tato. E aí ele disse que a primeira coisa que ele aprendeu é que quando você anda no escuro, você não anda com a mão assim, você anda com a mão assim. Porque é uma forma de você ter mais proteção do que você machucar a sua mão assim ou outras coisas. E você fica imaginando, né, como é andar nas trevas, como é difícil andar nas trevas, mas nós não podemos e não precisamos andar nas trevas, porque o próprio Jesus é a nossa luz. João 1,5 diz, luz resplandecente nas trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ou seja, o problema de visão, para alguns não tem solução. Mas se você está num quarto escuro, você vai lá, aperta um botão e aquela luz transforma, aquela lâmpada transforma as trevas em luz imediatamente. É isso que Jesus faz conosco. Jesus, o próprio Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas. Jesus é luz. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas não é qualquer luz. Eu dei o exemplo de uma lâmpada. Essa lâmpada pode estar acesa, mas não é como o sol, né? O dia, quando o sol ilumina tão forte. Qualquer luz não é mais poderosa do que a luz de Jesus. 2 Coríntios 4,6 diz que das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. O que é o que Deus disse? Ele está se referindo ao momento da criação. Deus já disse, né, que haja luz. E agora, esse mesmo Deus que disse isso, é o Deus que diz, brilhe a luz no seu coração. Então não é qualquer luz, não é qualquer pessoa que está nos ajudando. É o mesmo Deus que disse um dia, haja luz ao mundo. E houve luz no mundo. O mesmo Deus que fez o sol, é o Deus que fala, haja luz no seu coração. Treva nenhuma tem poder maior sobre a luz de Jesus no nosso coração. Não tem. Quando nós buscamos Jesus, quando nós temos Jesus, não há escuridão que consiga deter o brilho da luz de Jesus. O texto diz que essa luz nos faz andar por caminhos de paz, para dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. Jesus é a luz verdadeira. E é a luz que ilumina o homem, a luz que ilumina todo homem, a luz que nos ilumina. Se nós andamos nessa luz, Ele é essa lâmpada. Acabei de dizer há pouco, como é difícil fazer alguma coisa no escuro, andar no escuro, se alimentar no escuro. E se a gente tenta fazer, a gente tem dificuldades, pode cair, machucar. E infelizmente, irmãos, mesmo tendo à nossa disposição essa luz de Jesus, quantos não estão tentando andar sem a luz? Por que a gente tem, às vezes, alguns problemas, algumas coisas que acontecem na nossa vida? Muitas vezes por decisões erradas,
por decisões que não foram tomadas na luz, ou por tentarmos andar nas trevas. Eu dou algumas vezes o exemplo do carro, do farol que vai iluminando, a gente vai enxergando um pouquinho mais longe, mas um outro exemplo do carro é, ninguém tem coragem de sair num carro sem farol, entrar numa estrada e andar e acelerar na escuridão. Não sabe o que tem pela frente. E por que às vezes a gente tem coragem de deixar a vida dessa forma? Vou acelerar, está escuro, eu vou acelerar para ver onde que vai dar. Não podemos fazer isso. Nós temos que buscar a luz de Jesus. Quando nós enfrentamos dificuldades, a primeira coisa que a gente precisa é da luz. E tem pessoas que quando estão com dificuldades, se afastam da luz, se entristecem, tentam resolver os seus problemas sem buscar a luz de Jesus. Provérbios 4,19 diz que o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Mas nós não podemos ser como ímpios. Nós precisamos da luz. Precisamos andar na luz, tomar decisões acertadas diante da luz. Como é bom andar na luz, tomar decisões certas, andar por caminhos melhores, servir e crescer no caminho da luz. E todo esse texto, ele encerra com a palavra, e nos dirigir pelos caminhos da paz. É o que nós falamos no início. A paz, em meio a tanta adversidade, ela só acontece com Jesus. Porque Ele é a nossa salvação, pela sua misericórdia, Ele nos atingiu, nos tirou do pecado da morte e dirige os nossos pés pelo caminho da paz. A gente sempre fala, não sei o que será do futuro, mas essa frase nunca ficou tão certa como agora. Não sei o que será do futuro, quando a gente fala agora é na próxima semana. Se vamos ficar doentes, vamos perder o emprego, o que vai acontecer? Não sei. Mas isso, irmãos, mais uma vez, não é motivo de tristeza, é motivo de nos fazer enxergar e nos fazer desapegar deste mundo, de tantas coisas, e nos fazer enxergar a graça, a misericórdia de Deus, porque eu não sei o que será do futuro da terra, mas eu sei qual será o meu futuro com Jesus. Essa é a boa notícia. Brilhou a luz, Jesus nasceu. Não é uma história inventada. Nós cremos pela palavra de Deus que nos revela isso. E Jesus é luz. E é um exemplo maravilhoso. Você vai encontrar várias passagens falando sobre luz, sobre Deus. E com luz, a nossa vida se torna muito melhor. E a vida melhor, mais feliz. Mais feliz. Para a gente concluir, é só pensar também em relação a essa necessidade de sermos luz. A luz de Deus, nós podemos refletir. Jesus é nossa luz e nós também podemos ser luz na vida dos nossos irmãos. Mateus 5, 14, 16 diz: Vós sois luz do mundo, e assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E nunca o mundo precisou tanto de luz. Muitos estão tristes, muitos estão desesperados. E nós podemos enviar, levar essa mensagem de luz às pessoas. Nós podemos abençoar essas pessoas.
E realmente, irmãos, luz não dá para esconder. Quando você recebe luz, você brilha e você reflete essa luz. Só não seremos luz na vida das pessoas que estão conosco, no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, na internet, seja onde for, se nós não estivermos recebendo essa luz corretamente, se nós não estivermos iluminados. Então, o primeiro passo é: busque a luz, receba a luz, e assim, saiba andar nos caminhos bons, tenha alegria. E aí, siga aquilo que Deus pede para você, em anunciar, em servir a igreja, em servir ao mundo, no sentido de trazer, falar, levar a luz às pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos, possamos ser fortalecidos pela boa notícia. A luz do mundo que veio à terra, a luz que veio para modificar, para transformar as nossas vidas. Que nós possamos adorar o nosso Deus. Essa época é uma época de muita adoração, porque nós já falamos isso, né? Quem percebe a importância do nascimento de Jesus, ele fica cheio de gratidão e também de adoração. E que seja assim esse tempo. E que também com Jesus sejamos cheios de luz. Muitas luzes por aí, né? Luzes do Natal. Luzes nas ruas, nas praças. E que a gente possa, ao ver essas luzes com um brilho tão pequeno, né? Lembrar que Jesus é a nossa luz. Eu quero convidar a equipe de louvor para nós cantarmos junto o cântico Vim para Adorar-te. E depois nós vamos orar ao nosso Deus. Cante essa canção, dizendo que Jesus é a sua luz, que veio à terra para que nós pudéssemos ver Jesus, para que nós pudéssemos viver. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar juntos o cântico Vim para Adorar-te.
Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Mais uma vez estamos aqui, Deus, agradecidos a Ti. Mais um Natal que podemos comemorar, na alegria de relembrar Jesus, o Deus eterno que veio a esse mundo, nasceu, viveu e assim, ó Deus, ensinou aos seus discípulos, viveu, ó Deus, mostrando, ó Deus, o caminho da luz. Obrigado porque Jesus morreu para nos perdoar. E hoje nós podemos estar aqui para adorar ao Senhor, ó Deus. Te pedimos que o Senhor venha aplicar a Tua mensagem nos nossos corações. Guarde-nos, levando-nos para uma semana, ó Deus, abençoada. Vivemos na Tua paz, ó Deus. Que o Senhor nos ajude nas nossas tristezas, nossas preocupações, ó Deus. Nos fazendo lembrar que o Senhor é a nossa luz que traz a paz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.